Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 262. A Gênesis capítulo 15 é o tema transfiguração. Então, dando sequência aqui na mensagem de Marcos, né? Então disse Pedro a Jesus, lá porque já se encontravam, né? No Monte Tabor. E eles viram aparecer Elias e Moisés a entreter palestra com Jesus. Então disse Pedro a Jesus: Estamos bem aqui. Façamos 3 tendas: uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. É que eles não sabiam o que dizia. Tão espantado estava. Você observa que tá meio que sem nexo. Está meio que sem nexo o que Pedro disse para Jesus. Porque observa para você ver, ó. E eles viram aparecer, né? Pedro, Tiago e João. E eles viram aparecer Elias e Moisés a entreter palestra com Jesus. Então eles estavam parados, né? Observando o que estava ocorrendo ali frente a eles, creio que uma distância de 5 a 10 metros de distância, porque Jesus se distanciou-se deles para Jesus poder orar. Mas é lógico que tem uma explicação porque Jesus levou Pedro, Tiago e João, né? Porque dentre os 12 ele escolheu os 3. Mas de repente, enquanto observa, você vê uma coisa. Enquanto Jesus estava conversando com Elias e com Moisés, Pedro, né? Então disse a Jesus: Mestre, estamos bem aqui. Façamos 3 tendas: uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. É que ele não sabia o que dizia, tão espantado estava. Então você observa que é uma passagem meio que sem nexo, sem sentido. Pedro ficou tão espantado daquela transfiguração ali na frente deles ali, que ele ficou assim meio que, né, fora do ar. Ele não sabia nem o que falar. Ao mesmo tempo apareceu uma nuvem que os cobriu. E dessa nuvem uma voz partiu, fazendo ouvir estas palavras: Este é meu filho, bem amado. Escutai-o. Então, olha só para você ver. Este é meu filho, bem amado. Escutai-o. Logo, olhando para todos os lados, a ninguém mais viram senão a Jesus, que ficara a sós com eles. Assim que aquela nuvem, né, que ali inundou a todos e eles ouviram aquela voz,
Depois que essa nuvem se dissipou, eles nada mais viram, a não ser só Jesus e os três ali, né, a sós com eles. Quando desciam do monte, olha só, quando desciam do monte, ordenou-lhes ele que a ninguém falassem do que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Ressuscitasse dentre os mortos? E eles conservaram em segredo o fato, inquirindo uns dos outros o que teria ele querido dizer com estas palavras, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dentre os mortos. É óbvio que nós respeitamos, né? Nós respeitamos. Até porque é aquilo que nós comentamos. Se nós pararmos para analisar, Marcos não presenciou esse diálogo entre Pedro, Tiago, João e Jesus. Será que Jesus realmente disse a Pedro, Tiago e João? Será que realmente ele levou ao conhecimento deles estas questões? Por exemplo, quando desciam do monte, ordenou-lhes ele que a ninguém falasse do que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Por que nós estamos batendo nessa questão? Filho do homem? Qual filho do homem? Jesus? Jesus? Jesus é o filho do homem? Qual homem? Isso não é conceito, não? Isso não é fantasia? Então quer dizer que Jesus é filho do homem. Qual homem? Deus, Luiz. Deus é homem? Deus não é homem. Como também Deus não é mulher. Deus é a inteligência suprema, é a causa primeira de todas as coisas. Então nós não podemos acreditar em tudo que a gente lê, porque foi escrito pelos apóstolos. Porque foram escritos pelos apóstolos. Então nós vemos aí muitas interpretações que não condiz com a realidade. E eles conservaram em segredo o fato, inquirindo uns dos outros o que teria ele querido dizer com estas palavras. Então, eles ainda, né, inquiriam uns dos outros o que teria ele querido dizer com essas palavras, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dentre os mortos?
A questão é o Filho do homem. Qual homem? Deus. Deus não é homem. Deus não é mulher. Deus é a inteligência suprema, é a causa primeira de todas as coisas. Kardec fez essa pergunta no Livro dos Espíritos, aos bons espíritos. Que é Deus? Ele não fez a pergunta assim, ó, quem é? E sim, que é Deus? Resposta: Deus é a inteligência suprema, é a causa primeira de todas as coisas. Então Deus não é homem, Deus não é mulher. Então a outra questão que nós estamos batendo sobre ela, é a questão de Marcos não ter participado da transfiguração lá no Monte Tabor, junto com Jesus, porque foi apenas Pedro, Tiago e João que encontra-se nos relatos dos evangelhos. Então, Marcos, depois de muito tempo que Jesus já havia retornado aos planos siderais, vamos dizer assim, é que Pedro, Tiago e João levaram ao conhecimento dos outros apóstolos do jeito que eles interpretaram. Eles interpretaram dessa forma. Então aqui Kardec continua aqui, ó. É ainda nas propriedades do fluido perispíritico que se encontra a explicação deste fenômeno da transfiguração, explicada no capítulo 14, número 39. Então você anota aí, porque nós vamos voltar no número 39 daqui a pouco, ou nos próximos vídeos, para poder falar a respeito da transfiguração. É um fato muito comum que, em virtude da irradiação fluídica, pode modificar a aparência de um indivíduo. Mas a pureza do perispírito de Jesus permitiu que seu espírito lhe desse excepcional fulgor. Quanto à aparição de Moisés e Elias, cabe inteiramente no rol de todos os fenômenos do mesmo gênero. Olha só. Quanto à aparição de Moisés e Elias, cabe inteiramente no rol de todos os fenômenos do mesmo gênero, que encontra-se no capítulo 14, no número 35, que nós vamos voltar lá depois, na questão de número 39 e na questão de número 35. De todas as faculdades que Jesus revelou, nenhuma se pode apontar estranha às condições da humanidade. Tá vendo só? De todas as faculdades que Jesus revelou, nenhuma se pode apontar estranha às condições da humanidade, e que se não encontre comumente nos homens, porque estão todas na ordem da natureza. Você viu? Porque estão todas na ordem da natureza. Então, a transfiguração não é milagre. O fato de Elias e Moisés aparecer, porque foram invocados por Jesus, isso também não é milagre. Isso não é paranormalidade, não é fenômeno paranormal. Por quê?
Porque a doutrina nos explica, nos esclarece, né, que tudo faz parte da ordem da natureza. Então, todos os fenômenos naturais que nosso Senhor Jesus Cristo desfruta, nós desfrutamos. Agora, é lógico, como já dissemos, a diferença encontra-se no nível de evolução. Enquanto nosso Senhor Jesus Cristo, muito evoluído, ele conhece muito mais do que qualquer outro ser, principalmente no nível que nós nos encontramos, como lidar com todas essas energias, com todos esses elementos, né, da natureza de Deus, devido à evolução dele. Mas nós não podemos nos esquecer que um dia também nós chegaremos lá. Só que quando nós chegarmos na condição de Jesus hoje, ele estará bilhões de quilômetros à nossa distância, né? Porque estão todas na ordem da natureza, pela superioridade. Porém, da sua essência moral e de suas qualidades políticas, aquelas faculdades atingiam nele proporções muito acima das que são vulgares. Posto de lado o seu envoltório carnal, ele nos patenteava o estado dos puros espíritos. Tá vendo só? É o que nós estamos dizendo aqui. A única diferença é o nível evolutivo, o nível moral, caráter, o intelecto, o conhecimento, tudo nele, tudo em Jesus supera tudo que nós conhecemos e desconhecemos. Nós não temos noção do que significa realmente Jesus. Jesus encontra-se além do nosso raciocínio, das nossas capacidades, né? Então, olha só para você ver, na questão de número 39, né? Deixa eu ver aqui. Na questão de número 39, conforme Kardec, né, nos recomendou, já voltei aqui na questão de número, do capítulo 14, eu me encontro agora na questão, no capítulo 14, na questão de número 39, capítulo 14, questão de número 39, para tratar a respeito da transfiguração, né? A questão 39, olha para você ver o que Kardec diz aqui, ó. Podendo o espírito operar transformações na contextura do seu envoltório perispíritico, e irradiando-se esse envoltório em torno do corpo, qual atmosfera fluídica, pode produzir-se na superfície mesma do corpo um fenômeno análogo ao das aparições. Pode a imagem real do corpo apagar-se mais ou menos completamente. Olha só, na transfiguração. Aí está relacionado à evolução do espírito, quando naquela irradiação de luz, e tem também quando na parte inferior, que os espíritos eles tomam aquela forma de monstros, né, tidos por todos nós.
Pode a imagem real do corpo apagar-se mais ou menos completamente sob a camada fluídica e assumir outra aparência. É lógico que não tanto quanto Jesus, mas aqui na Terra, muitos seres, através das transfigurações, Kardec constatou muitas aparições e transfigurações aqui na Terra, principalmente na época dele, quando ele estudava todos esses fenômenos, chegando-se a fatos. Então, era só para você ver, e assumir outra aparência, ou, então, vistos através da camada fluídica modificada. Os laços primitivos podem tomar outra expressão. Olha só, agora já os laços primitivos. Saindo do terra a terra, o espírito encarnado se identifica com as coisas do mundo espiritual. Pode a expressão de um semblante feio tornar-se bela, radiosa e até luminosa. Se, ao contrário, o espírito é presa de paixões más, um semblante belo pode tornar um aspecto horrendo. É o que nós já comentamos a respeito disso em alguns vídeos anteriores, mas tudo bem, não tem problema, porque a gente está tratando a respeito dessas transfigurações nesse vídeo aqui hoje. Então você observa que, podendo ser que aqui no corpo físico, uma pessoa horrorosa fisicamente, né? Você olha na cara da pessoa, você vê uma cara igual a minha, assim. Você fala, pelo amor de Deus, esconde o menininho Jesus, porque senão ele vai ter soluço até quando ele crescer. Então, essa cara, né, de que mamou e não gostou, na mamadeira, né, mamou o leite e não gostou, pode acontecer de, quando eu deixar o corpo físico, reluzir como um facho de luz. Isso a doutrina dos espíritos nos explica. Essa transfiguração toda, essa transformação toda. Reluzir, né? Expande aquelas energias todas para tudo quanto é lado, né? Aquela metamorfose, rejuvenesce. A pessoa está com aparência de 90 anos e ele assume uma aparência ali, vamos dizer, de seus 20, 30 anos. Mas pode acontecer também o contrário, de uma pessoa muito bela, muito linda, tanto masculino quanto feminino. Porque tem homens e mulheres aqui na Terra que são belos, lindos mesmo, a gente sabe disso. Mas o coração amargo, podres por dentro de sentimentos, só promiscuidade. É aquela falsidade, é aquela ilusão. Falsidade no sentido de ilusão, que é passageiro. É o terra-terra, é a materialidade. Quando deixa o corpo físico, você se assusta ao ver o espírito daquela pessoa na erraticidade, porque ele traz uma forma horrenda de um monstro. Eu já tive a oportunidade de ver a forma de alguns monstros que eu não quero nem dizer aqui. Deixa pra lá. Porque só de falar em monstro você já pode imaginar, né? Eu não vou nem dizer o que eu já vi já. Mas são os sentimentos mentais, os desejos, aquilo, né? A vida da pessoa. É a vida. É o comportamento que transfere tudo para o perispírito, que é o modelador da forma. E aqui também no corpo físico existe também as transfigurações,
quantas pessoas que são belas quando mais jovens e que, de acordo com com os comportamentos, né, não se cuidou direito moralmente. No final da vida ali com seus 60, 70 anos, parece que tem 150 anos. A pessoa está parecendo uma árvore de Natal que não foi enfeitada. E também tem aquelas pessoas aqui na Terra, com 80, 90 anos, com aparência, com corpo de uma pessoa de 60, você fala, a pessoa te pergunta assim, e eu, quantos anos você acha que eu tenho? Ele tem 80. Você fala assim, ó, você tem a aparência de uns 60. Que isso? Eu tenho 80 já. Você não acredita. Você tem que ver o documento da pessoa. Mas analisa o coração daquela pessoa aqui na Terra. É uma pessoa boníssima. Então ela plasmou tudo aquilo ali no teu perispírito, aquela bondade, né? Então, gente, onde encontra-se escritas as leis de Deus? Na consciência. Questão 621, Livro dos Espíritos. Então, se nós pararmos para analisar a respeito, vamos para o próximo vídeo. Nós vamos dar sequência no próximo vídeo.